A partir do final do século XX, as relações econômicas se tornaram globalizadas, graças às telecomunicações e à informática, permitindo a atuação em tempo real, intensificando o fluxo de informações e acarretando maior inovação, produção e comercialização de mercadorias. A rede mundial é caracterizada principalmente pela distância em que podem se encontrar os agentes que se unem, sendo possível citar oligopólios internacionais. Nessa discussão, é impossível não citar Schumpeter, lembrando de todo o processo de destruição criativa e a importância da tecnologia como impulsionadora da dinâmica econômica contemporânea. Outro autor, Chesnes, observou que a oferta concentrada de ramos de pesquisa e desenvolvimento com a alta tecnologia permitiu que a produção fosse realizada de forma fragmentada no mundo todo, por não implicar a absorção da empresa, além de gerar redução dos custos operacionais de burocracia na hora de criar vantagens competitivas. O exemplo dado no texto de Josmar Capa é o da Embraer, que durante a produção de 3 modelos de jatos incorporaram parceiros de diferentes lugares do mundo. O modelo ERJ envolveu 4 parceiros internacionais que ficaram responsáveis por 40% da produção do jato, sendo eles vindos da Espanha, da Bélgica, do Chile e dos Estados Unidos. O modelo MB possuiu 16 parceiros e ficaram responsáveis por 45% do projeto do jato. Por último, o modelo KC, modelo militar, teve a participação de 16 fornecedores principais e 5.000 part numbers, a lista de componentes, sendo 3 deles empresas brasileiras, Eleb, AEL Sistemas e a Caer. Chesnes afirma que a concorrência passa a ser internacional e isso reflete a mundialização do capitalismo. E Porter afirma que a indústria passa a ser global, fragmentada, devido à telecomunicação e informação. Entretanto, os termos não se referem ao espaço geográfico, referem-se ao espaço abstrato construído pelas distâncias relacionadas entre os agentes econômicos, relações essas que são mutáveis. Nesta perspectiva, o tempo se torna extremamente relevante para compreender a dinâmica urbana dos territórios, permitindo analisar a introdução de novas tecnologias e classificar os impactos na produção. De acordo com o autor Uncted, a integração dos mercados pode ser classificada como simples ou completa. Na integração simples, as filiais ficam responsáveis por cada etapa, onde os produtos costumam ser de baixo valor agregado e há pouca integração com a grande empresa. Já na integração completa, as filiais se tornam parte da grande empresa. A cadeia produtiva é dividida em funções e distribuídas em locais que favoreçam a competitividade. As integrações, assim, podem ser divididas entre geográficas, compra do país A, monta no país B e vende no país C. Funcionais, onde as operações passam a ser divididas além das operações de logística, envolvendo marketing e pesquisa, por exemplo. E setoriais, que é quando todos os participantes da cadeia são envolvidos no processo, reduzindo o custo e o tempo de produção. A grande sacada do modelo contemporâneo é que as empresas buscam vantagens competitivas entre países ou mercados comuns. É levado em conta custos, qualidade, escalas de produção, rapidez, eficiência no fornecimento de matéria-primas, entre outros. O autor afirma que para buscar um país que melhor atue na fomentação das vantagens competitivas, é preciso analisar uma série de fatores, como se o governo local ajuda, analisar os insumos e suas origens. Por exemplo, para a matéria-prima, o ideal é buscar em países periféricos. E por último, as externalidades econômicas formadas pelo investimento público e investimento privado. A competitividade sistêmica do país, por sua vez, é analisada por diversos fatores, como o envolvimento das instituições públicas com as instituições privadas, vantagens competitivas, investimento em pesquisa, valores culturais e sociais relativos ao empreendedorismo. Os grandes diferenciais para isso são disponibilidade de financiamento, universidades, oferta de infraestrutura, mão de obra qualificada e disponível, estabilidade política e macroeconômica e posição geográfica. É de fácil acesso? Dessa maneira, é imprescindível analisar o sistema de transporte aéreo do país, o que permite acessibilidade, segurança e rapidez, além de fazer com que a sazonalidade dos produtos deixe de ser um problema. Além de, claro, fazer com que a destruição criativa aconteça de forma ainda mais rápida, sendo constantemente necessário a criação de novos produtos.
As principais características do transporte aéreo são produtos de alto valor, predominantemente mercadoria de baixo peso e volume, mas capacidade para transportes de carga pesada, como aviões desmontados sendo levados dentro de outros aviões, rapidez na entrega de produtos que precisem ser entregues com rapidez e baixos níveis de perda, e quando há perda, normalmente tem seguro. Contudo, o transporte aéreo deve sempre seguir as premissas de atender no menor tempo possível, com menor consumo de energia e menor degradação ambiental. A infraestrutura aeroportuária eficiente é necessária para alcançar mercados a nível internacional. O transporte aéreo ganhou importância estratégica na economia contemporânea, garantindo o intercâmbio de produtos e promovendo o desenvolvimento, atraindo cada vez mais empresas. A partir desse momento, nós vamos analisar os investimentos feitos na região de Campinas entre os anos de 2010 e 2012. Entre as décadas de 1950 e 1980, as políticas de desenvolvimento regional foram as responsáveis por organizar a metrópole e atrair grandes empresas. A superação dessas políticas é o ponto de partida para o estudo desses investimentos. É possível verificar que, direta ou indiretamente, esses investimentos sempre vão estar relacionados com o aeroporto de Viracopos. Uma das razões é que a região potencializa sua relevância no cenário nacional com o desenvolvimento desse aeroporto internacional. Além disso, a região tem facilidade no escoamento dos produtos pelas principais rodovias, a Anhanguera, a Bandeirantes e a Dom Pedro. Muitos investimentos foram feitos na região de Campinas entre os anos de 2010 e 2012. Os principais investimentos públicos que a gente pode destacar aqui foi o gasto de 33,2 bilhões de reais em trens de alta velocidade entre as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 2007 e 2010, os aeroportos de Campinas, Jundiaí, Bragança, Piracicaba e Sorocaba também receberam o investimento de 17,58 milhões de reais, aumentando assim 45% da quantidade de passageiros. Entre os investimentos nas rodovias estaduais, também foram gastos 70,6 milhões no prolongamento do anel viário que vai até Viracopos. Entre os diversos investimentos nos trens regionais, também ocorreu a ligação entre São Paulo, Jundiaí e Campinas. Passando para os investimentos privados na região de Campinas, entre os investimentos na indústria aeronáutica, foram gastos 92,7 milhões de reais para aumentar as áreas de armazenagem e cargas. Entre os investimentos nas indústrias de máquinas e equipamentos, o maior deles foi feito pela John Deere, em Indaiatuba, gastando 300 milhões para a instalação de uma nova unidade. Na indústria automobilística, a Toyota investiu 1,6 bilhões de reais em uma nova unidade em Sorocaba. Os investimentos que foram anunciados acima causam boa confiança e expectativa nos agentes econômicos quanto ao grande potencial de desenvolvimento da região. Eles também influenciam na decisão de outros investidores e ajudam na elaboração de políticas públicas que eliminem os obstáculos de concretização dos investimentos. Além disso, eles ajudam a aumentar os efeitos multiplicadores de renda, tributos e empregos, formulando políticas industriais, locais e regionais. Pesquisa feita com os 19 municípios da região metropolitana de Campinas em 2010 mostrou que 9 dos municípios não incluíram nos seus planos diretores a RMC e o aeroporto de Viracopos. 8 dos municípios contemplaram apenas a RMC nos seus planos e apenas 2 municípios contemplaram os dois itens, a RMC e Viracopos. Olhando para o outro lado agora, para os municípios que fazem parte da região metropolitana de Campinas, é possível observar o predomínio de projetos isolados entre as prefeituras, para que assim consigam atrair empresas a partir de serviços de logística. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o segundo e o terceiro ponto de destaque sobre os investimentos. O segundo ponto está relacionado nos investimentos da concessionária Aeroportos Brasil S.A., sendo ela a atual administradora de Viracopos para os próximos 30 anos, a partir de 2012. Estes investimentos
impulsionam a ampliação de Viracopos e o projeto como Hub Aeroporto da América Latina, que implica a intensificação de fluxos de pessoas e de mercadoria em direção a Campinas para chegar ao aeroporto, promovendo assim o desenvolvimento regional, reforçando a posição de entroncamento viário de Campinas devido à sua localização geográfica. Porém, não é o que tem ocorrido, pois a ampliação de Viracopos está no centro dos investimentos públicos para a retomada do transporte ferroviário na região de Campinas, prevendo a ligação entre os municípios de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, com estações dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Galeão, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A pretensão do governo é instalar o TAV, sendo ele um trem de alta velocidade, para que se torne um ponto de parada na antiga estação FEPAS em Campinas, que estaria integrada ao aeroporto de Viracopos. A integração de ambas tende inclusive estimular a retomada do transporte ferroviário no interior do estado de São Paulo e servir como outra alternativa de acesso ao aeroporto, articulando também uma política pública de recuperação do centro histórico e cultural de Campinas. Mas a ausência de investidores interessados em participar do primeiro leilão para execução do TAV vem após a falta de esclarecimento para com a sociedade, bem como o anúncio de projetos estratégicos sem um plano de desenvolvimento do país e das regiões envolvidas. Para finalizarmos, vamos falar agora do terceiro ponto sobre os investimentos. Este terceiro ponto de investimento refere-se ao setor privado, que são as indústrias geradoras de mercadorias de elevado valor agregado e complexidade tecnológica, tendo como exemplo indústria aeronáutica, de telecomunicações, de equipamentos médicos, automobilística, petroquímica, de máquinas e equipamentos, além de comércio, serviços e transportadoras. Entre as principais motivações desses investimentos na região de Campinas estão a proximidade e as condições de acessibilidade a Viracopos, disponibilidade de centros de pesquisas, inovação tecnológica e mão de obra qualificada, além da oferta de terras, sinalizando, portanto, interações com universidades e centros de pesquisas na região de Campinas e a utilização do Viracopos como parte da estratégia de produção do mercado mundial. Desta forma, são anunciados 9 investimentos privados. O primeiro deles é a compra de aeronaves pelas empresas Azul e Trump. O segundo é a compra de simuladores de aviões da empresa francesa ATR pela Trump. O terceiro é a construção de centros tecnológicos de operações bancárias do Santander e do Itaú Unibanco. A quarta seria a instalação de empresas Horiba para produzir equipamentos tecnológicos para a área médica, Foxconn, que produz tela tátil para a Apple, e ZTE, com investimentos em telecomunicações, e uma unidade da Samsung em Limeira para produtos da linha branca. Em uma visão sistêmica sobre difusão de tecnologia, procura-se estimular inter-relações e cooperações entre empresas, poder público, universidades, instituições de pesquisas, instituições financeiras, dentre outros, para induzir a oferta e demanda e fomentar o aprendizado, a inovação e a difusão do conhecimento. E isso se trata de uma política industrial regional para ampliar os efeitos multiplicadores do emprego, renda e dos tributos gerados com a produção de mercadorias de elevada complexidade tecnológica. A Embraer, por exemplo, constitui um caso exemplar na medida que estimula o aprendizado por contratação, possibilitando assim o aprimoramento de conhecimentos e habilidades por meio de empresas e fornecedores no mercado mundial, através de inovações tecnológicas, produtos e processos produtivos. A análise dos investimentos públicos e privados revelam, por um lado, que os municípios localizados no entorno de Campinas desenvolvem projetos para atrair grandes empresas, aproveitando-se da localização de Viracopos.